Vocês sabem o que é isso? Isso se chama onigiri, ou seja, é o bolinho de arroz, que faz parte da base da culinária japonesa que as mamães preparam carinhosamente para que os seus filhos possam levar como marmita, né, ou como lanche para as escolas, assim como também os maridos levam para o seu trabalho. Um estudo mostrou que as crianças que levam, por exemplo, onigiri como lanche preparado pela sua mãe, têm muito mais saúde, não faltam às aulas e o desempenho acadêmico é muito melhor do que outras crianças que levam lanches, por exemplo, processados. Então, onigiri é o tema desse vídeo. Se você perguntar para um japonês o que você gostaria de comer como a sua última refeição, com certeza a maioria dos japoneses iria responder: eu queria comer um onigiri, um bolinho de arroz ou mesmo o arroz típico do Japão. Lá no Japão dizem que o corpo dos japoneses ela é formada por arroz, que é um pouco diferente do arroz que nós comemos aqui no Brasil. O arroz do japonês é um arroz unidos venceremos, que toda grudadinha, mas o sabor é completamente diferente daquela que vocês estão acostumados aqui no Brasil. Experimentem. Então, um estudo lá no Japão mostrou que os alunos que levam o onigiri, o bolinho de arroz preparado em casa pela sua mãe, tendem a apresentar mais saúde e melhor desempenho acadêmico. Por que acontece isso? Então, esse fenômeno ela pode ser explicado em parte pela influência da microbiota intestinal na saúde e também no desenvolvimento cognitivo. Que significa o seguinte, o onigiri, esse bolinho de arroz, ele tem ingredientes muito básicos. É o arroz, e aí a mãe pega o sal, normalmente ela pega o sal, mistura na água, e molhando a sua mão nessa água salgada, ela vai fazendo esses bolinhos. Ou seja, muito simples. Você pode colocar também nesses bolinhos dentro, você pode colocar o meboshi, que é aquela ameixa bem ácida também, que fica muito boa. Você pode colocar, por exemplo, pedaço de salmão, ou atum enlatado também dentro. Então existem algumas variedades, mas são muito simples. Quando preparado em casa, o alimento contém traços de bactérias benéficas da pessoa que está preparando, e que nesse caso é a sua mãe, não é verdade? Então as bactérias da sua mãe, ela vai estar passando para o onigiri, e depois você vai estar ingerindo essas bactérias da mãe, onde você vai formar o quê? A sua microbiota. Então, as bactérias da mãe transferido para o alimento, e esse alimento vai formar a sua microbiota. E quando essas bactérias ajudam a reforçar a diversidade das bactérias na sua microbiota, isso é muito importante para todas as pessoas, principalmente nas crianças que ainda estão em formação. Nós sabemos que quando a sua microbiota está boa, o seu sistema imune é bom, a sua cognição é boa, o seu humor, na verdade, a sua autoestima também é muito boa. Então essa microbiota, ou seja, os trilhões de bactérias que habitam o nosso intestino, primeiro, nós recebemos da mãe no parto. Se você nasceu de cesárea, infelizmente você não recebeu as bactérias da mãe. Então você deve ter formado sua microbiota com as bactérias do ambiente, de repente do hospital. Por isso que crianças que nascem de parto normal têm uma saúde melhor do que crianças que nascem de cesárea. Então nosso intestino é constituído de aproximadamente 100 trilhões de bactérias. E essa transferência das bactérias da mãe vai formando a sua microbiota, e quando a microbiota está ótima, ela vai influenciar no teu cérebro. Por quê? Porque as bactérias do seu intestino, elas são responsáveis, por exemplo, pela produção da serotonina, da GABA, que alteram o seu humor, na verdade, participam do desenvolvimento cognitivo. Então a serotonina é o hormônio do prazer, do bem-estar, da autoestima, e que depois vai se transformar também em melatonina. Então, o fato de você comer onigiri, ela pode estar ajudando na capacidade de concentração, no desenvolvimento cognitivo e principalmente
no bom desempenho acadêmico e de serem mais resilientes, por exemplo, ao estresse. A alimentação no Japão, né? Você sabe que dependendo da alimentação, ela vai influenciar muito na sua inteligência também. E no Japão, eles procuram preparar a comida, né, com alimentos frescos de qualidade, e isso faz parte da cultura japonesa. Tanto é que quando vai levar um lanche, a marmita, né, geralmente são alimentos preparados em casa com alimentos de verdade. Não levam pacotes, né, biscoito, bolacha, como é comum aqui no Brasil, né, onde alimentos processados, ultraprocessados, eles interferem na nossa microbiota, enquanto que quando você consome alimentos, né, de verdade, ela vai contribuir para a melhora da sua microbiota. E também o ato da mamãe estar preparando, né, o seu alimento é a transferência de energia boa, né? Você sabe que quando nós comemos a mesma comida, nós ficamos também com o mesmo sentimento. A família fica mais unida, na verdade, do que quando você está sempre comendo fora de casa, né? Você está recebendo energia de outros lugares, de outras pessoas. Então é muito importante você comer a comida, por exemplo, preparada pela sua mãe ou mesmo pelo seu pai, né? Mas sempre a família comer a mesma comida, com a mesma energia, isso é muito importante também. Portanto, o fato das pessoas comerem onigiri preparado pela sua mãe, porque hoje em dia também tem onigiri preparado por máquinas já, mas o importante é o onigiri preparado na forma caseira, com as mãos, com as bactérias da mamãe ou do papai que seja, onde os nossos filhos vão receber não só os nutrientes, mas também a energia, a bactéria, para formar uma ótima microbiota, ou seja, o intestino estar em eubiose, equilíbrio das bactérias. E quando você está em eubiose na sua microbiota, o seu sistema imune vai estar perfeito. A parte hormonal vai estar muito boa, porque vai produzir a serotonina necessária, o GABA, vai virar melatonina, na verdade, vai sintetizar vitaminas, vai estimular a produção de enzimas, a digestão vai estar muito boa, vai evitar, não é, as alergias, as intolerâncias, as doenças autoimunes que vêm quando a pessoa está em disbiose, ou seja, está em desequilíbrio. Portanto, a troca de bactérias, né, com o meio ambiente, com pessoas que têm energia boa, que têm bactérias boas, isso é fundamental. Então, para você recuperar, né, da desbiose e passar para a eubiose, procure alimentos de verdade. Alimentos de verdade vão fornecer bactérias boas. O contato com a natureza, isso também é muito importante. Contato com animais, isso também ajuda na sua microbiota, né? Alimentos que tem mais, que vai fornecer mais bactérias boas, ou mesmo que vai ajudar na recuperação, são os alimentos fermentados. Sempre que você consumir alimentos fermentados, elas vão estar ajudando mais ainda na recuperação da desbiose e passar para o quadro de eubiose. Se você quiser uma forma de acelerar o processo de recuperação da desbiose para a eubiose, então existem fermentados especiais, né? Por exemplo, Floranil, que provavelmente você já deve conhecer, né? São 80 vegetais fermentados num alimento só. Procure conhecer Floranil para tratar a sua desbiose. E no seu dia a dia, quem sabe você possa adotar, né, também onigiri como seu lanche, preparado pela sua mãe ou pelo seu pai, né? Importante é que tenha a energia boa. E o mais legal é que se você levar como marmita, como lanche, não deu para consumir, no dia seguinte, sabe o que você faz? Você pega esse arroz, você vai colocar na frigideira com uma manteiga e um pouquinho de shoyu. Vai ficar crocante, fica uma delícia também no dia seguinte. E essa coisa escura que você está vendo aqui são algas, que também é muito saudável. Então, procure adotar onigiri como seu lanche. Com certeza você vai ser mais saudável e com certeza seus filhos também vão ter um desempenho acadêmico melhor. Mais informações sobre saúde, entra no nosso site. Muita saúde para você!